Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Aleluias, glórias a Deus. Carta de ensino: o que Deus quer que façamos. Pode sair em vitória. Alinha-te com a vontade de Deus. De Derek Prince. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, estamos firmes e constantes, sempre abundando na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58. Pergunto-me se já estivesse numa situação em que fosse preciso toda a tua força para forçar aquelas palavras a saírem da tua boca. Estamos firmes, constantes, sempre abundando na obra do Senhor. Estive no lugar onde toda a minha força espiritual foi usada só para dizer essas palavras, porque as pressões eram tão intensas e toda a evidência de vitória estava ausente. Mas continua a ser verdade, porque é a palavra de Deus. Amém. O tema desta carta é como sair em vitória. Não apenas safar-nos, nem apenas sobreviver, mas sairmos em vitória. Podias perguntar, pelo que temos de passar? Vou compartilhar contigo apenas algumas passagens simplesmente para te dar uma ideia daquilo por que temos de passar. Mateus 24, versículo 8, 12, no versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio de dores, ou dores de parto. Nos versículos seguintes diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quem são vós? Vós somos nós, cristãos, é claro. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns dos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso é aquilo pelo que vamos passar, entendes? Não é pouco para sairmos vitoriosos. E então em 2 Timóteo 3, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Vamos passar por tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. É por tudo isso que vamos ter de passar. Em Romanos 8, 36 a 37, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Temos, pois, de ser capazes de dizer o positivo, assim como o negativo. Estamos sendo mortos durante todo o dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Somos nós crentes. Mas em todas estas coisas somos mais do que conquistadores, por meio daquele que nos amou. Perguntei ao Senhor uma vez o que era ser mais do que vencedores. Senti que a resposta que ele me deu foi: como quando entras numa provação e sais dela com mais do que tinhas quando entraste. Isso é ser mais do que um vencedor. Não só sais vitorioso, mas sais como despojos. Acredito que é a provisão e o padrão de Deus para nós. Como podemos entrar nessa vida de vitória e de realização? 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Podes ver, há duas coisas que são mutuamente exclusivas. Podes ter o amor do Pai ou o amor do mundo, mas não podes ter ambos, porque eles não se misturam. São como azeite e água. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. João usa a frase do mundo cerca de 10 vezes mais do que qualquer outros escritores do Evangelho. Se leres isto, podes precisar de perguntar a ti próprio
O que é o mundo? O mundo não é necessariamente uma variedade de pessoas mais. Esta é a minha definição de mundo. O mundo é todos aqueles que não estão sob o governo justo do governante designado por Deus, Jesus Cristo. Todos aqueles que não estão sob a sua governação são o mundo. Pode dizer que há realmente muitas pessoas boas lá fora, pessoas agradáveis. Certamente há. Mas tu simplesmente experimenta desafiá-los com a seguinte pergunta: estás disposto a fazer um compromisso sem reservas ao senhorio de Jesus Cristo? E vais descobrir quão bons são. São bons em tudo, exceto nisso. Isso é o mundo. Agora no próximo versículo, João diz: e o mundo passa, e a sua concupiscência. Todas as coisas do mundo pelo que as pessoas se estão esforçando e desejando, e ansiando e lutando, estão passando. Não são permanentes. Então chegamos à escritura que quero enfatizar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa é a chave para se sair vitorioso. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por outras palavras, tens de te alinhar com a vontade de Deus. Quando te alinhas com a vontade de Deus, ficas tão poderoso e invencível quanto a própria vontade de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a única chave não apenas para a sobrevivência, mas para a vitória e para emergir com espólio. É alinhar-te com a vontade de Deus. Quando te alinhas com a vontade de Deus, ficas tão poderoso e invencível quanto a própria vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus! Para te poderes alinhar, tens de descobrir qual é a vontade de Deus. Vou sugerir-te nesta carta 3 propósitos principais de Deus, claramente revelados na Escritura, que são a sua vontade, os propósitos que Ele está desenvolvendo na Terra neste momento. O objetivo número 1, para Deus e para o seu povo. Começamos com Mateus 6,10. Esta é realmente a afirmação suprema da vontade de Deus na Terra, neste momento. É a parte do que chamamos o Pai Nosso. Apenas os 2 primeiros versículos. O primeiro pedido no Pai Nosso é o pedido número 1 para todo o povo de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual o objetivo número 1 para Deus e para o seu povo? Que o reino de Deus venha para a terra. Isso tem precedência sobre todas as outras necessidades e todas as outras situações. A razão pela qual Jesus veio foi para poder trazer o reino de Deus para a terra. Estamos aqui como seus servos e como seu povo para ajudarmos naquele processo de trazer o reino de Deus até a terra. Essa é a primeira prioridade na tua vida. Tem prioridade sobre ganhar dinheiro, comer alimentos ou criar uma família. É ser um instrumento para trazer o reino de Deus à terra. Essa é a coisa que está em primeiro lugar na lista de Deus. E se queremos estar em harmonia com Deus, isto tem de estar em primeiro lugar na nossa lista. Quando te alinhas com este propósito de Deus, estás fluindo nos seus propósitos. Então, estás fazendo a vontade de Deus e estás inabalável, impossível de afundar, tão forte e firme quanto a própria vontade de Deus. Eita glória! Aleluia, Senhor! Voltemos a Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, as coisas que precisamos diariamente na vida, vos serão acrescentadas. Tive muitos momentos de fraqueza. Muitas vezes falhei com Deus, mas basicamente posso dizer que por mais de 50 anos tenho vindo a procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele nunca falhou em fornecer-me as coisas que eu preciso. Não tens de ir em busca das coisas. O que tens de fazer é assumir um compromisso com o reino de Deus. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Mais uma vez, é uma questão de prioridade. Não é a segunda, não é a terceira. O primeiro objetivo na tua vida é ser o instrumento que traz o reino de Deus para a terra. O primeiro objetivo na tua vida é ser um instrumento que traz o reino de Deus para a terra. Quando te alinhas com os propósitos de Deus, Deus aceita a responsabilidade por ti. Ele diz: tomarei conta de ti, abrirei as portas para ti. Aprendi com a minha própria experiência que se eu realmente ficar muito pressionado com alguma coisa e começar a orar por isso, raramente a obterei porque não é a vontade de Deus. A maior parte das coisas realmente importantes na minha vida, na minha perspectiva, tem acontecido acidentalmente. Deixa-me contar-te como me tornei imigrante nos Estados Unidos. Não tinha qualquer intenção de fixar residência nos Estados Unidos. Eu disse para mim próprio:
Se há alguma nação com pregadores suficientes, é a América. Não preciso ficar lá. Bem, eu estava no Canadá e queria vir para junto de um amigo que tinha conhecido no serviço militar no Médio Oriente, um pastor americano, um pastor da Assembleia de Deus. Ele convidou-me para vir para Minneapolis por 6 meses. Eu estava com a minha primeira esposa Lídia e a nossa filha africana adotada, que tinha cerca de 3 anos e meio na altura. Não tínhamos nenhum papéis dela, simplesmente ela tinha sido adicionada ao meu passaporte. Então, chegamos à fronteira num lugar chamado Pembina, no Dakota do Norte, e eles perguntaram: por que estão vindo para cá? Eu disse: venho de visita, venho visitar um amigo. Eles perguntaram: por quanto tempo? Eu disse: 6 meses. Eles disseram: é muito tempo para uma visita. Bom, tive de lidar com bastante pessoal da imigração em diferentes lugares, porque tinha uma família de 8 meninas adotadas que tinha de levar para todo tipo de lugares. Bom, eu sei que nunca se discute com eles. Eu disse simplesmente: bem, talvez possa ajudar-nos. Ele olhou para minha esposa e para esta menina negra e disse: entrem, veremos o que podemos fazer. Venham para Minneapolis e vamos providenciar para que se tornem imigrantes. Nunca planejei isso, nem em pensamento. Assim cheguei em Minneapolis em fevereiro de 1963, que não é a melhor época do ano para chegar a Minneapolis, especialmente quando se vem da África Oriental e basicamente tenho estado aqui desde então. Eles trataram da imigração, obtive o meu cartão verde e em 1970 fiquei com cidadania americana. Isso tem sido um dos eventos mais significativos no desenrolar do propósito de Deus na minha vida, mas não planejei isso. Deus planejou. Digo-te, é melhor deixares Deus planejar para ti do que planejares tu próprio. Não quero dizer que temos de ser indiferentes ou ficar sem oração, de modo algum. Mas os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos caminhos. Os seus pensamentos são mais elevados do que os nossos. O mais alto que possamos planejar para nós é muito abaixo do que ele planejou para nós. Como alinhar com o propósito de Deus? Vamos agora considerar com mais alguns detalhes como podes alinhar-te com o propósito de Deus. Quero dar-te 3 compromissos sucessivos que tens de honrar. Primeiro que tudo, como já referi, tens de estar comprometido com o reino de Deus. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 10, 7 a 8. Jesus está enviando os 12 apóstolos pela primeira vez e a instrução para eles é esta: indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é pregada muitas vezes hoje em dia. Analisei isto muitas vezes e, tanto quanto sei, os apóstolos nunca realizaram um culto de cura. Nunca organizaram um culto de batismos, porque planejar implica adiar. Eles simplesmente diziam: o reino dos céus está próximo. Podes te juntar a ele se quiseres, se cumprires as condições. Não quero dizer que seja errado orar pela cura. Eu próprio tenho realizado muitos cultos de cura, mas percebo que não foi a abordagem dos apóstolos. A abordagem foi: há um reino. Se reunires as condições, podes juntar-te a ele. Se não reunires as condições, estás excluído. O reino de Deus está próximo. Se reunires as condições, podes juntar-te a ele. Se não reunires as condições, estás excluído. Seguimos agora para Mateus 24,14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Não o evangelho que diz: terás que ter os teus pecados perdoados, ou poderás ser curado ou falar em línguas. Mas este evangelho do reino, a mensagem nunca mudou. Começou assim e vai acabar assim. É uma mensagem de um reino e um rei. Eu gostaria apenas de ilustrar isto com a reação de um grupo de pessoas a quem os apóstolos vieram encontrar na cidade de Tessalônica. E como de costume, quando Paulo apareceu, houve um motim. Quero dizer, ele tanto provocava um motim como um reavivamento, ou ambos. Eu estava com um grupo de missionários no leste da África, bem antes de ir para o Canadá e para os Estados Unidos. Eles eram irmãos queridos e estavam falando sobre a abertura de uma igreja numa nova área. Um deles disse: vamos pô-los zangados ou vamos fazê-los felizes, mas que saibam que estamos aqui.
Esses são os meus sentimentos. A pior coisa é ser-se ignorado. Então Paulo e Silas chegaram a Tessalônica e houve um motim. As pessoas queriam apossar-se de Paulo, mas os assistentes dele, entretanto, já tinham aprendido a fazê-lo desaparecer. Então, o Paulo não estava lá. Atos 17,6 diz: E não os Paulo e Silas, achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Agora pergunto-te: diriam eles isto acerca de nós? Temos virado o mundo de pernas ao ar? Temos perturbado as coisas? Por vezes somos realmente muito educados, muito cuidadosos. Faríamos quase tudo, exceto aborrecer as pessoas. Preferimos manter o status quo, não obstante o fato de que o status quo é o status quo do diabo. E então esse homem disse: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason, um dos novos crentes, recolheu, e todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Aprende-se muito com a oposição. Vê o que este homem entendeu da mensagem deles. Ele não disse nada sobre o perdão dos pecados ou a cura. Ele disse que essas pessoas estão a apresentar um novo rei. Por quê? Porque estavam a proclamar o reino. E é isso que perturba as autoridades locais. Isto é contrário à lei de César. Ouvi um irmão uma vez que tinha sido um crente por trás da cortina de ferro, quando ainda havia uma cortina de ferro. Ele disse: Pode dizer às pessoas, Jesus ama-te, e ninguém fica zangado. Mas quando dizes, Jesus é rei, põe-te numa prisão. Vês, não estamos declarando realmente a essência da mensagem. Há outro rei. Este é o evangelho do reino. Há um reino vindouro e podes entrar nele ou seres deixado de fora. Mas não podes impedir que venha. Há outro rei. Este é o evangelho do reino. Há um reino vindouro e podes entrar nele ou seres deixado de fora, mas não podes impedir que venha. Essa é uma mensagem poderosa, nem sempre faz com que sejas popular. Quando proclamaram essa mensagem, todo tipo de coisas aconteceu. Os enfermos foram curados, os demônios foram expulsos, mas nunca, e acho que podes verificar isto por ti próprio, nunca tiveram um encontro, um culto especificamente para esse fim. Tinham uma mensagem, o Evangelho, as boas novas do reino. Creio que é com isso que precisamos de nos alinhar. Estamos aqui para nos tornarmos parte da equipe de trabalho que vai trazer o reino de Jesus Cristo. Estou completamente pessimista sobre soluções humanas e humanistas para os problemas mundiais. Não acredito que o homem tenha em si próprio como resolver os seus problemas. Não acredito que os problemas das guerras, ou doença ou pobreza sejam resolvidos com um plano humano. Se isso fosse tudo em que acredito, seria um pessimista. Mas não sou, porque acredito que vai chegar um outro reino. Não está longe. Está vindo um rei que reinará em justiça. E onde há justiça, haverá paz. Glória a Deus! Está vindo um rei que reinará em justiça. Meu Deus! Venha logo, Senhor! E onde há justiça, haverá paz. Se estudares o ensino da Bíblia sobre paz, nunca mais vais encontrar qualquer promessa de paz separada da justiça. É por isso que todo o processo de paz no Médio Oriente é uma farsa. Estão a tentar trazer a paz, mas não estão a tentar estabelecer a justiça. A Bíblia diz: não há paz, diz o meu Deus, para os ímpios. Isaías 57:21. A primeira coisa que tens de fazer é alinhar-te a ti próprio com o propósito de Deus, para proclamar e ajudar a trazer o reino de Deus. Em segundo lugar, e está intimamente interligado, tens de te comprometer com a ordem final de Jesus à sua igreja, que é dada em Mateus 28:19 e seguintes. Alistei-me na Armada Britânica, não por escolha, mas por obrigação, no dia 12 de setembro de 1940. Acontece que me lembro da data porque era o aniversário da minha mãe. A primeira coisa que o sargento nos disse foi: não façam como eu faço, façam como eu digo. Ele tinha boas razões para dizer isso. No reino de Deus,
Não podemos dizer isso. Temos de dizer, faz como eu faço. Não podemos dar instruções às pessoas se nós próprios não as seguimos. De qualquer forma, duas outras coisas que me ensinaram foram que, uma vez que uma ordem seja dada, fique em vigor até que seja cancelada por alguém com autoridade. Segundo, ignorância das ordens não é desculpa para desobedecer a elas. E isso é verdade no exército de Deus. Uma vez que uma ordem seja dada, fica em vigor até que seja cancelada por alguém com autoridade e ignorância das ordens. Não é desculpa para desobedecer a elas. Eu sorrio quando o povo de Deus fala sobre ser um exército, porque eles estão longe de o ser. Deixa que te diga uma coisa. Quando me juntei à Armada Britânica, sob o governo do rei George VI, nunca tinha um pequeno certificado assinado pelo rei, dizendo: garanto-te que nunca terás de perder a tua vida. Nenhum soldado alguma vez se alistou no exército nessa base. Nenhum soldado tem o direito de se juntar ao exército de Jesus nessa base. Pode custar-te a vida. Não fales sobre ser um soldado se a tua motivação for a autopreservação. Vamos ler as palavras de Jesus em Mateus 28, 18, 20. É-me dado todo o poder no céu e na terra. É importante saber quem tem toda a autoridade. Não alguma, mas toda. Está toda investida numa só pessoa. E o seu nome é Jesus. Toda a autoridade está investida numa só pessoa. E o seu nome é Jesus. Assim, tendo dito isto, depois de ter esclarecido toda a questão da autoridade uma vez por todas, Jesus diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse: ide e fazei discípulos de quantas nações? De todas. Fizemos isso? De maneira nenhuma. 19 séculos passaram-se e ainda estamos longe de ter feito isso. Quero recordar-te de que ele não disse: faz membros da igreja. Ele disse: faz discípulos. Um dos maiores problemas que temos na igreja é membros que são membros, mas não são discípulos. Porque por suas vidas, eles contradizem a mensagem que nós damos. Um dos maiores problemas que temos na igreja é membros que são membros, mas não são discípulos. Porque por suas vidas, eles contradizem a mensagem que nós damos. Se nunca começaste um trabalho para o Senhor e te sentes levado a fazê-lo, começa com discípulos, não comeces com membros. Se fizeres discípulos, mais cedo ou mais tarde, os membros virão, mas eles não são primários. Quero mesmo dizer isto. Acho que o simples e maior problema da igreja na América é que fizemos membros que não são discípulos. Eles dizem que tal e tal igreja tem tantos milhares de membros. Eu digo que é maravilhoso, mas quantos deles são discípulos? Um discípulo é alguém que está sob disciplina. Um discípulo é alguém que entrega a sua vida. Jesus diz que, a menos que um homem abandone tudo o que tem, não pode ser discípulo. Não diz: é difícil, mas alguns conseguem. Ele diz: é impossível. É isso que nos é dito para fazer discípulos. Vês? O nosso problema é a desobediência. Não temos estado a seguir as ordens do comandante. Em seguida diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entende que, praticado corretamente, o batismo nas águas é um compromisso de discipulado? Praticado corretamente, o batismo nas águas é um compromisso de discipulado. Se as pessoas não estão dispostas a tornarem-se discípulos e a estarem sob disciplina e a entregarem suas vidas, não deveriam ser batizadas, porque serão enterradas e ressuscitadas, sepultados com ele, Jesus, no batismo. Nele, em Jesus, também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2,12. O batismo na água é tão importante no Novo Testamento como o batismo no Espírito Santo. É um passo decisivo, é urgente. O batismo na água é tão importante no Novo Testamento como o batismo no Espírito Santo.
É um passo decisivo, é urgente. Jesus disse: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, não só a todas as nações, mas a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 a 16. Não encontro um único exemplo no Novo Testamento, do dia de Pentecostes em diante, de alguém que tenha clamado salvação sem ser batizado na água. Digo às pessoas que se dizes que és nascido de novo e crente em Jesus, mas nunca foste batizado por imersão, digo que estás a arriscar. Não há garantia no Novo Testamento de que estejas salvo, certo? Acho que vais descobrir que está certo. E não te deixes levar pelo seguinte: bem, se queres ser batizado, vamos ter um serviço batismal dentro de 2 semanas. Põe o teu nome na lista. Essa não foi a atitude do povo no Novo Testamento. Quando Deus visitou a casa do carcereiro de Filipos, e lembra-te, ele visitou-a de um modo poderoso, com um terremoto. Tenho a certeza de que despertou a atenção do carcereiro. Quando ele e a sua família se tornaram crentes, todos foram batizados naquela hora da noite. Não esperaram pelo amanhecer. O batismo na água é urgente. Quando Filipe encontrou o eunuco na estrada de Gaza e entrou na carroça, a Bíblia diz que ele lhe pregou Jesus. Nada nos diz que ele lhe falou sobre o batismo. Mas quando passaram por uma poça de água, foi o eunuco que disse: Olha, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe não disse: Bem, tens de memorizar 53 escrituras e assistir a uma aula bíblica. E se no fim passares, eu batizo-te. Vês, eu estava numa missão com um grupo maravilhoso de pessoas, mas não iriam batizar ninguém que não tivesse estado durante 6 semanas numa classe batismal. Sabes o resultado? Estavam a batizar pagãos educados. Tinham estado a assistir às aulas, mas nunca tinham sido salvos. Apenas se tornaram religiosos. Lembra-te, pois, o batismo na água não é um passo que deis algures na caminhada. Ele faz parte da tua salvação. No dia de Pentecostes, os incrédulos perguntaram: o que devemos fazer? Pedro disse: arrependei-vos. Número 1. O número 2, que cada um de vós seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. E 3.000 pessoas foram batizadas num só dia. Isso dá muito trabalho. Se todos os apóstolos fizeram o batizado, deve ter levado algumas horas. Mas digo-te, tudo isso deixou uma marca que não se pode apagar do povo de Jerusalém. É isto que significa tornar-se um crente em Jesus. Tenho de passar pela água. Depois diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28:20. Assim, o processo de verdadeiro ensino não vem antes do batismo, vem depois. O processo de verdadeiro ensino não vem antes do batismo, vem depois. Quando eles próprios se comprometem com o discipulado, então começa o ensino. Mas não ensinem as pessoas não comprometidas, pois é uma perda de tempo. Digo tudo isto por experiência própria. Vi os resultados das 2 formas. Na igreja que frequentamos, em Fort Landers, a Igreja da Boa Nova, basicamente seguimos o princípio de que se quiseres ser salvo, te arrependes, acreditas e és batizado. Sinto que Deus quer que te conte a história seguinte. Estive no Sudão, num pequeno lugar que não era uma cidade e que se chamava Djibouti, nas colinas do Mar Vermelho e com vista para o Mar Vermelho. Eu era cabo naquela altura. Estava encarregado do que eles chamavam a mão de obra nativa, isto é, os sudaneses. Havia um homem que era o chefe de todo o grupo de trabalho. O meu trabalho era relacionar-me com ele. Estava lá para ver se ele tinha os homens a fazer as coisas certas. Ele era o único que falava inglês, que tinha aprendido com os soldados britânicos, o que não é exatamente o King James. Ele era muito inteligente e esperto. Por um bom tempo, nós simplesmente nos encontrávamos e falávamos sobre o trabalho. E então, de uma forma ou de outra, descobri que ele acreditava no diabo. Eu disse: bem, sabes, eu também acredito no diabo. Esse era o nosso ponto em comum, o fato de ambos acreditarmos no diabo. Um pouco mais tarde,
Ele entrou na minha loja, onde nos encontrávamos. Ele vinha atrasado. Ele disse: desculpe, mas tive de ir à clínica, estou doente. Bem, eu nunca tinha orado por ninguém na minha vida, mas eu sabia que isso estava na Bíblia. E então eu perguntei: gostarias que eu orasse por ti? Ele disse: sim, o que me assustou. Eu disse: vou orar em nome de Jesus. Ele disse: está bem. Ele era muçulmano. Assim, tratando como uma bomba que eu estava a desarmar, pus as minhas mãos sobre ele e orei em nome de Jesus. Uma semana mais tarde, ele voltou e disse: estou completamente bem. Bom, depois disso, tive a atenção dele. Comecei por lhe dizer: creio em Jesus e leio a Bíblia. Então, outra coisa aconteceu. Eu estava na minha tarimba e fui picado por uma vespa sudanesa. Bom, digo-te, vespas sudanesas são de uma classe por si só. Foi a coisa mais agonizante que alguma vez senti. Pulei da minha cama e pensei para mim: Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Eu disse: isso devia incluir vespas. Então, caminhei para cima e para baixo por cerca de 10 minutos, louvando ao Senhor pelo meu tornozelo, mas nunca inchou. Na manhã seguinte, encontrei o meu amigo ali e disse: sabes, fui picado por uma vespa na noite passada. Ele perguntou: foste picado por uma vespa? Onde? Então puxei a minha peiuga para baixo e mostrei-lhe. Ele levou-me até a porta da loja e mostrou-me um homem que atravessava mancando com o joelho inchado. Ele disse: sabes o que aconteceu àquele homem? Foi picado por uma vespa no joelho. Ele perguntou: por que não aconteceu contigo? Eu disse: orei em nome de Jesus. A partir daí tive a sua atenção. Então comecei a ler para ele, da versão de King James, traduzido para inglês de soldado, o que leva uma certa dose de ingenuidade. Depois ele disse: quero ensinar-te a andar de camelo. Éramos mesmo bons amigos nessa altura. Descobri que há uma particularidade sobre camelos. Não há nenhuma parte do camelo que esteja sempre nivelada. Se uma parte vai para cima, a outra vai para baixo. Aprendi e dominei um camelo. Sei que algumas pessoas já foram ao Egito e montaram essas criaturas dóceis que tem na esfinge. Isso não tem comparação com o camelo sudanês. Decidimos então fazer um pequeno piquenique e, como tive acesso à loja e pude arranjar algumas coisas para comer, partimos nos nossos camelos. Andamos uma certa distância e sentamos-nos na base de uma pequena colina. Houve um fluxo de água salobra descendo a colina. Ele disse-me: nós, sudaneses, bebemos esta água, mas vocês, os brancos, não. Eu disse: estou preparado para bebê-la. Ele perguntou: como? Eu disse: não há mais nenhuma água, e a Bíblia diz que se eu beber alguma coisa mortífera em nome de Jesus, ela não me prejudicará. Eu bebi e não tive problemas. Tomamos a nossa refeição juntos, saltamos para os nossos camelos e eu li para ele enquanto lá estávamos, do João 3, os primeiros versículos acerca do novo nascimento. Isto realmente fixou-se na sua mente: nascer de novo. E ele continuou a perguntar: o que significa nascer de novo? Eu disse: significa que Deus te dá um novo coração. Bom, ele começou a rir muito. Isso era ridículo. Como podia Deus dar a alguém um novo coração? Mas vi que ele estava muito sério e então eu disse: ouve agora, gostarias de nascer de novo? Ele disse: sim. Bom, eu não sabia o que fazer. Quero dizer, eu não tinha andado na escola bíblica nem no colégio de teologia. Eu disse: olha, vais para a tua pequena cabana e eu vou para a minha tarimba. E às 6 horas, esta tarde, quando o sol se puser, oras lá e eu oro na minha caserna. E tu pedes para nascer de novo. Então, encontrei-o na manhã seguinte, às 10 horas, como de costume. Olhei para ele e perguntei: oraste? Ele disse: sim. Eu perguntei: conseguiste? Ele disse: não. Eu estava feliz em primeiro lugar porque ele acreditava que alguma coisa ia acontecer. Se não aconteceu, é porque ainda não recebeu. O Espírito Santo sussurrou ao meu ouvido: ele é muçulmano. Eu perguntei: oraste em nome de Jesus? Ele disse: não. Eu disse:
Não podes nascer de novo, a não ser que ores em nome de Jesus. Estás disposto a fazer isso? Ele disse, sim. Eu disse, às 6 horas desta noite, tu oras na tua cabana e eu oro na minha camarata. Encontrei-o na manhã seguinte. Olhei para ele e disse, recebeste? Ele respondeu, recebi. E toda a equipe do hospital soube, dentro de uma semana, que ali tinha nascido de novo. Os meus amigos soldados britânicos vieram até mim e perguntaram, o que aconteceu com teu amigo ali? Eu disse, foi salvo. Eles perguntaram, o que é isso? Eu disse, deixe-me contar-lhes. Comecei uma classe bíblica com 3 soldados britânicos e antes do fim da aula, 2 deles foram salvos porque viram o que tinha acontecido com o muçulmano. Acabei por batizá-los na piscina do hospital e assim fiz o meu trabalho completo, tanto quanto entendi. Sabes, há muitas pessoas à nossa volta que gostariam de saber realmente como se encontrarem com Deus. Decide simplesmente levar as boas novas do reino aonde quer que vais, ok? Não fiques embaraçado, não sejas tímido. Falando em levar o evangelho a todas as nações, deixa-me mostrar uma outra passagem. Apocalipse 7, 9 a 10. Isto é parte de uma visão que João, o revelador, teve no céu. Ele disse, depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Eu já indiquei, mas merece mais ênfase, de quem eram de todos os povos, nações, tribos e línguas. A era não se acabará enquanto não houver pelo menos um representante de cada nação, povo, tribo e língua. Porque Deus, o Pai, honrará o seu Filho Jesus pelo sacrifício que ele fez. Ele irá certificar-se de que há um representante, pelo menos, de todos os grupos étnicos, todos os grupos linguísticos que tivessem recebido o sacrifício e estivessem lá para louvar o Cordeiro. Então, o nosso trabalho não está completo enquanto não chegarmos a todo o povo, nação, tribo e língua. Não estou diretamente relacionado de qualquer modo com os tradutores de Wycliffe, mas é claro que os apoio. Acho que estão a levar Deus a sério, enquanto muitas pessoas com títulos mais sofisticados simplesmente jogam jogos religiosos. Eles estão empenhados em obterem a Bíblia na língua de cada grupo linguístico da Terra, por causa deste versículo. Tem de ser, qual é o teu objetivo na vida? A terceira vontade de Deus, a qual terás de te alinhar. Sendo a primeira vontade de Deus que o seu reino venha para a terra, e a segunda que o evangelho seja pregado a todas as nações, a terceira é muito lógica. Ele quer um povo para o seu reino. Tito 2, 11 a 14. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. É isto que Deus está esperando, o seu próprio povo especial. Deus está esperando para o seu próprio povo especial. Poderias perguntar por que é que Deus tolera essa terrível maldade, a agonia, o sofrimento, a pobreza, todas as coisas terríveis que estão acontecendo na terra. Deus podia dizer uma palavra e parar com isso, mas ele não parará até que tenha um povo para si próprio. Jesus quer uma noiva para partilhar o trono. Esse é um propósito principal de Deus, um povo, e eles têm de vir de todos os povos, nações, tribos e línguas, um povo santo, um povo purificado, a quem ele purificou de toda a iniquidade, de toda a vontade própria, autoambição,
oportunismo, zeloso de boas obras. Isso é o que Deus quer, afinal. Respeitante a isso, João diz-nos em 1 João 3, 1:3: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, qual é a marca daqueles que realmente esperam pela revelação de Jesus? O que estão eles fazendo? Estão a purificar-se a si próprios, puros até que ponto, tal como ele é puro. Deus só tem um padrão de pureza, que é Jesus. Podes dizer, bom, estou desejoso pela vinda do Senhor, mas se não estás purificado a ti próprio, isto não é verdade. Essa é a evidência na vida de cada pessoa que procura honesta e sinceramente a vinda do Senhor. Todos os que têm essa esperança nele purificam-se a si mesmos, tal como ele é puro. Aqueles que realmente esperam pela revelação de Jesus purificam-se a si mesmos, tal como ele é puro. Como purificar-nos a nós próprios? Pedro diz-nos em 1 Pedro 1:22: Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero. Então, como nos purificamos a nós próprios? Não é uma experiência mística, é obediência à verdade. Que verdade? A verdade da palavra de Deus. Obedecer às Escrituras é o que nos purifica. Qual o objetivo? É o sincero amor fraternal. No entanto, os irmãos, acredita em mim, nem sempre são fáceis de amar. Reconheces isso? Tal como Bob Mumford costumava dizer, Deus tem alguns filhos estranhos. E então ele acrescentaria, e tu podes ser um deles. Mas essa é a marca da pureza, o amor sincero pelo povo de Deus. Isso é o que nos fará estar prontos para a vinda do Senhor. Deixa-me recapitular os 3 propósitos de Deus com os quais acredito. Teremos de nos alinhar. Número 1, a vinda do seu reino para a terra. Número 2, a proclamação do Evangelho a todas as nações, povos, tribos e línguas. Número 3, preparar o povo para o reino, o povo especial do próprio Deus. Agora vou finalizar simplesmente com o que considero ser a resposta de Paulo a este desafio. Essas são palavras que se tornaram muito reais para mim, recentemente. 2 Timóteo 2:10. Ele começa com um por isso. Quando se encontra um por isso, portanto, porquê, na Bíblia, tens de descobrir o porquê disso estar lá. Lendo o texto anterior, fará com que descubras. Por isso, tudo suporto, por causa dos eleitos, os escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Acredito que esta é uma motivação que te fará ultrapassar as pressões, os ensaios, as decepções, as perseguições, seja o que for. Tens de ter uma visão. Esta é a minha, obtive-a através de Paulo. Tudo suporto, o que quer que seja, por causa dos escolhidos por Deus, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Vês, eu tenho uma visão. Não vejo com os meus olhos, mas vejo em cada nação, tribo, povo e língua que Deus tem aqueles a quem Ele escolheu desde a eternidade. E a era não fechará até que todos eles estejam no reino de Deus. Assim, estou motivado e espero que estejas também para ir onde as pessoas não foram, proclamar onde ainda não ouviram. Sabes, o lema do nosso ministério é alcançar os que não foram alcançados e ensinar os que não foram ensinados. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém.